É isso aí, gente. A convite da Neto Alimentos, hoje eu vou preparar uma receita muito legal para você faturar um dinheirinho aí no final do ano. A coqueluche do momento, na época de Natal, o panetone salgado, fácil e imperdível. Fica aí, hein? Bom, uma receita, além de simples, mais barata do que os outros panetones. Vai salvar um pouquinho o seu bolso no final do ano, tá? Ó, eu gastei mais ou menos em média aí de 7 a 10 reais o quilo e você consegue vender tranquilamente a uns 30 reais. Então dá uma olhada nos ingredientes. E para o nosso panetone salgado, você precisa começar pela esponja. São 70 ml de água, 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de fermento biológico seco. E para a massa, 300 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de sal, 30 gramas de açúcar refinado, 24 gramas de ovos desidratados, sim, ele de novo, ele mesmo, ele sempre, 96 ml de água para hidratar os ovos, 20 ml de óleo, 180 ml de leite, parmesão ralado a gosto para polvilhar. E para o recheio, 300 gramas de salame picado, 200 gramas de queijo Minas padrão. Mas calma, fica tranquilo, se você não conseguiu anotar os ingredientes, acesse o site da netoalimentos.com.br. Não se esqueça, em Neto com 2 T's. Além das nossas receitas, você encontra também todas as informações da empresa, links para venda e um e-book completinho para você acompanhar tudo que a Neto Alimentos tem no mercado. Fechou? Bom, vamos começar a fazer agora a preparação da esponja, tá? A esponja é a primeira fermentação. Nesse caso, não é um método direto, a gente não coloca o fermento junto com a farinha. Primeiro a gente precisa fazer a esponja, mas é muito simples. Vou começar colocando farinha no meu recipiente aqui, ó. Pronto. Açúcar, um pouquinho de açúcar. Fermento biológico seco. O fermento com açúcar é uma bela de uma combinação. Na verdade, o fermento se alimenta do açúcar e é através dessa alimentação que ele libera gases e aí sim a gente consegue fazer a fermentação correta. E agora, primeiro eu preciso misturar o fermento, o açúcar e a farinha, porque dessa maneira a gente capsula o fermento e não fica com aqueles pontinhos brancos quando você faz. E aí sim eu acrescento a água. Então esse aqui é o primeiro passo da receita do nosso panetone salgado. Aí você mexe, faz essa esponjinha aqui, ó, muito simples. Tem esponja que é um pouco mais líquida, tem esponja que é um pouco mais dura. Essa daqui é um pouquinho mais mole do que a esponja do panetone, do chocotone e do panetone de frutas, tá? Ó, vamos colocar aqui, pronto. E aí o que eu faço? Deixo ela descansando por aproximadamente uns 30 minutos, dependendo também da sua região. Se é muito frio, você deixa um pouquinho mais. Eu vou te dar uma dica legal. Acende o seu forno na temperatura mínima por uns 5 minutinhos. Desliga o forno e deixa essa fermentação dentro do forno desligado e com a porta aberta. Só aquele aquecimento, aquela câmara de aquecimento que criou-se no forno, a gente consegue dar uma fermentação melhor ainda, tá bom? Feito isso, passando os 30 minutos, a gente vai chegar nessa esponja aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Isso aqui é a primeira fermentação, é a primeira base para a gente fazer o nosso panetone salgado. Feito isso, vamos para a nossa batedeira, que aqui eu vou começar a fazer a montagem da receita. Primeiro a gente começa pela farinha de trigo. Pronto, tá aí. Depois eu coloco uma pitada de sal. Pronto. Coloco açúcar, sempre começando pelos secos. Coloco óleo. Eu estou usando aqui um óleo de milho, mas se você quiser utilizar, por exemplo, um óleo de soja, canola, fica à vontade. Girassol também, não tem problema nenhum. Coloco aqui agora a nossa esponja, já fermentada depois de 30 minutos. E eu venho aqui e hidrato os ovos. Dá só uma olhada aqui, gente, ó. É o nosso ovo em pó, esse produto maravilhoso da Neto Alimentos. Você sabia, como um dado curioso para vocês, que no Japão, por exemplo, se utiliza muito mais os ovos e as gemas desidratadas do que o próprio ovo in natura? Por quê? Porque é seguro
você consegue utilizar 100% do produto, não gera casca, não gera sujeira e também traz uma segurança alimentar impecável, tá? Então, utilize muito mais esse produto aí na sua casa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para você que é profissional do ramo, trabalha em confeitaria, trabalha em padaria, hotéis, supermercado, é uma mão na roda, vai facilitar demais o seu dia. E para você que quer ganhar aquele dinheirinho no final do ano, faturar, é um confeiteiro amador, mais um produto que vai ajudar você a ganhar mais dinheiro ainda, combinado? E é muito fácil de trabalhar com ele, ó. Já tenho ele aqui em pó, aí eu hidrato com água. Olha que simples. E aqui faço uma hidratação rápida, não precisa ser muita coisa, não precisa bater no liquidificador ou no processador, não tem essa necessidade, tá? Então você vem aqui, ó, simples desse jeito, aqui, e aí sim a gente coloca na nossa batedeira toda a preparação. Pode raspar, não tem problema se fica com uns gruminhos, não se preocupe, porque aqui, a hora que a gente bater, ele vai sumir inteiro. Pronto. Vou fechar a batedeira e vou colocar leite aos poucos. Uma outra dica com leite. Eu coloco uma quantidade de leite a mais na preparação. Por quê? Porque eu quero que você vá hidratando essa massa aos poucos. Sempre sobra um pouquinho. Por que eu faço isso? Porque eu não sei se a sua farinha é mais seca na sua região, se a marca da sua farinha é diferente. Então é muito importante a gente fazer esse processo acrescentando o último líquido aos poucos, tá? Então vou ligar a batedeira, vou deixar batendo por aproximadamente uns 10 minutos. Uma dica importante também. Conta no seu relógio, no seu celular, deu 5 minutos, desliga, mexe um pouco a massa, porque às vezes fica no fundo, a batedeira às vezes não pega tudo. Aí, mexeu de novo, continua batendo mais 5 minutos, completando os 10 minutos. Combinado? Vou começar a bater e vou acrescentar o leite aos poucos. Vamos nessa! Bom, a dica de hoje é a utilização desse produto maravilhoso aqui, ó, o ovo integral desidratado, gente. Bom, mas eu tenho vários outros motivos para poder utilizar esse produto fantástico. Dá uma olhada no segredo do chefe aí. O primeiro segredo é a praticidade. É de fácil armazenamento, obedece um padrão correto na receita, deixa a sua mesa mais organizada, mais limpa, porque evita aquele monte de casca de ovo. Tem tempo de prateleira de 1 ano. Olha que maravilha, hein? O segundo segredo é fundamental, a segurança. A pasteurização elimina 100% dos riscos de contaminação, seja ela química, física ou biológica. Inclusive, a Neto Alimentos tem um processo extra de ultrapasteurização, que é exclusivo aqui no Brasil e certificado internacionalmente pela FSSC 22000. A norma mais exigente de segurança alimentar que temos na atualidade. O terceiro e não menos importante segredo é o volume, já que os ovos pasteurizados ocupam 50% menos volume e os desidratados chegam até 90%. E ainda é amigo do meio ambiente, pois geram menos lixo. Bom, vou falar para vocês dos formatos que eu utilizei para fazer a nossa preparação, nosso panetone salgado. Eu fiz no tradicional, que é esse daqui. Fiz também no mini panetone, tá? Que vende bastante para criançada, legal, para levar de lanche no final do ano, é uma boa dica. E fiz também esse em formato de bolo inglês, como se fosse um bolo inglês. Esse aqui, gente, para fatiar, passar uma manteiga, colocar na frigideira ali, ó, para um café da manhã é perfeito. E outra coisa que eu queria comentar com vocês também. Essas embalagens são bem baratas, elas custam centavos, principalmente se você compra em grande quantidade. Ela já está dentro daquele valor que eu passei, de 7 a 10 reais, tanto no panetone salgado, quanto no chocotone e também no panetone tradicional de frutas, tá bom? Bom, vamos então pegar a nossa massa, que já está batida. Olha que massa linda, gente, olha só a elasticidade dessa massa, ó, tá perfeita, perfeita, perfeita. Eu sempre dou uma molhadinha na farinha aqui com os dedos para não grudar e também para não sujar muito a minha mão, ó. Coloco um pouco de farinha na bancada. Pronto. E agora eu vou tirar a nossa massa daqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Olha que massa fantástica, hein? Eita, hidratação perfeita, bem bonita mesmo. Pronto, deixa eu limpar minha mão.
Agora eu vou começar a trabalhar a massa na bancada. Eu prefiro, como eu digo, eu prefiro finalizar ela aqui, né? Porque assim eu consigo dar um ponto melhor. Então você vem aqui, ó, trabalhando essa massa, sempre colocando farinha. E aí você vai espalhar o recheio. Eu optei em fazer com salame, mas você pode substituir, por exemplo, por calabresa, se você quiser, presunto picado, uma mortadela também caberia muito bem, ficaria super interessante e mais barato também. Se você muda o ingrediente mais caro, que no caso aqui é o salame, troca por um outro ingrediente mais barato, aí você consegue deixar a sua receita ainda com um custo menor. E ó, aí você vai acrescentando aqui o salame, um pouco do queijo. Eu estou utilizando também o queijo Minas padrão, mas você pode utilizar uma mussarela se você quiser, até uma ricota ficaria bem aqui. Então vou misturando aqui até que ele fique bem homogêneo, ó. Vamos misturar certinho. Nesse caso aqui é um pouquinho mais de delicadeza para o queijo não amassar tanto, não ficar uma bolota de queijo dentro. Aí você divide mais ou menos em duas partes para colocar na massa. O salame e o queijo. Pronto, mesma coisa, ó, mesmo processo. Você vê que agora eu já não preciso mais colocar farinha na bancada, porque já chegou no ponto que eu quero. Ó, pronto. E aí sim, você coloca na nossa forma. Eu vou colocar na tradicional mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá aqui. E você coloca para fermentar. Ó, pronto. Fermentação, nesse caso aí, é aproximadamente uns 30 minutos. Cobre com um paninho úmido. 30 minutos depois você consegue dar vai crescer, ela vai dobrar de tamanho. Eu já tenho uma pronta aqui que eu vou mostrar para vocês. Basicamente a diferença, ó, essa aqui foi a que eu fiz agora, sem fermentação, tá? E essa aqui é com fermentação. Fácil, né? Tranquilão. Aí o que você vai fazer? Você vai dar tempo de forno. Quando ela chegar neste ponto de fermentação, 30 minutos depois, cresceu de volume, como eu sempre falo, depende muito da sua região. Se é uma região mais quente, ele cresce mais rápido. Aí sim você vai colocar um pouco de parmesão por cima, dessa forma. Aí você vai levar ao forno, aproximadamente 180 graus, por mais ou menos uns 25 minutos. Faz aquele testezinho do palito. Se você furar e não sair úmido com a massa no palito, significa que ele já está no ponto, beleza? Deixa eu limpar aqui, pronto. E vou falar um pouquinho mais desse produto fantástico, dos benefícios desse ovo integral desidratado. Não tem só o ovo, tá? Tem a gema também, ó. Olha aqui os dois aqui, ó. A gema e o ovo. Para você ter uma ideia, um pacotão desse aqui, ó, são 720 gramas de ovo desidratado, você consegue fazer 60 ovos. 60 ovos. Você utiliza 100%. Não tem ovo estragado aqui, não tem conservante, é puro ovo. E a gema é mais ou menos o mesmo processo, só que, claro, com a gema você consegue fazer mais. Então, 720 gramas do produto, você consegue extrair 90 gemas. Mas ó, tem muita coisa boa desses produtos ainda que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aí. Além de todas as vantagens que eu falei anteriormente, eles são 100% naturais, sem conservantes, apenas ovo. Rende bem mais. Para você ter uma ideia, 720 gramas do ovo desidratado equivalem a 60 ovos. Entra lá no site da Neto Alimentos que você vai encontrar, além do ovo desidratado, uma variedade de produtos. Tem versão integral e gema de 720 gramas. Você também vai ver que a Neto Alimentos tem as versões pasteurizadas do ovo integral, da gema e da clara, e em vários formatos, Tetra Pak e de 1 kg. Também tem produtos para o varejo, com ovos de galinha criadas livremente e caipira. Tem omelete líquido saborizado e ovos já cozido. E tem ainda a linha Fitness Proteína Pura, sendo a principal dela a albumina, que é a clara de ovo natural e saborizadas, na forma líquida e desidratada. Tá vendo, gente? Quantas vantagens tem esse produto? Além de tudo, é muito mais barato, tá? Bom, passou aí 25 minutos, 180 graus no forno, aí sim a gente consegue entregar para você um belo de um panetone salgado. Dá só uma olhada, que beleza, ó.
Esse aqui eu fiz nesse formato, né, que eu falei para vocês, do bolo inglês. Olha que lindo. Fiz também o mini panetone, olha que bonitinho. Que legal. E fiz o panetone tradicional, que aí dá para você vender tranquilamente por uns R$30 o quilo e botar um dinheirinho no bolso para ajudar você a ajudar o seu final de ano. Bom, se você perdeu algum passo, não se preocupe, tá tudo lá para você no site da Neto Alimentos, que é netoalimentos.com.br. Não se esqueça, Neto com 2 T's. Além dessas receitas, além de todos os produtos que a Neto Alimentos tem, uma empresa de décadas já no mercado, você consegue encontrar também um e-book completinho. Além disso, links para venda. Ei, Neto Alimentos, muito obrigado pelo convite, valeu! Ó, tem muito mais coisa para vir por aí, hein? Fica com a gente, até mais! Pensou que tinha acabado, mas não acabou ainda não. Eu voltei para falar para você curtir, comentar e compartilhar. E se você gostou de todas essas dicas, se inscreve aí no canal da Neto Alimentos. Valeu!